Bom, vamos falar do clássico carioca, né? Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, né? Vai ser no estádio Newton Santos. Vai ser amanhã esse jogo. E, é um jogo que já tem aí alguns elementos de rivalidade. Primeiro, né? Essa freguesia absurda que existe hoje do Vasco com o Flamengo. Desde 2017 foram 30 jogos. O Vasco venceu 2, e os 2 pelo Campeonato Carioca, quando muitas vezes o Flamengo não dá importância, muitas vezes usa time misto, pode inclusive usar o time misto, né? Nesse jogo, de acordo com o Felipe Luiz, olha os números do clássico. 30 jogos desde 2017, 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco, 50 gols marcados pelo Flamengo, 23 pelo Vasco, 68% de aproveitamento do Flamengo. Cara, é uma freguesia assustadora, para um clássico regional. A superioridade do Flamengo hoje é gigante com relação ao time do Vasco, e houve aí alguns elementos para aumentar a rivalidade para esse clássico, para o primeiro jogo da semifinal. Primeiro, o Verratti dizendo que está com sede de revanche, né? Está com sede de revanche por causa dessa freguesia do Flamengo. Recentemente o Flamengo ganhou até de 6-1, né, gente? Do Vasco. E o Verratti deu essa declaração. A gente cumpriu o primeiro objetivo, que era a classificação para a semifinal. Para nós era importante não só pela classificação, mas também pela vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Temos que jogar sempre, em todos os anos. Vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de vingança, né? De revanche. Foi o que disse o Verratti, já despertou ali um clima de rivalidade, e recentemente o gerente de relações institucionais do Flamengo, o Deco, né? Ele criticou o Vasco por colocar o jogo no estádio Newton Santos, porque o Flamengo queria os 2 jogos no Maracanã, até porque o Felipe Coutinho criticou a grama sintética, e o Newton Santos tem a grama sintética, que é o estádio do Botafogo. Ou seja, são elementos de rivalidade, mas é uma freguesia surreal. O Vasco é até feio a gente ver o Vasco se apequenar desse jeito diante do seu maior rival, pô. São 30 jogos, gente. 2 vitórias em 30 jogos. E agora, essa semifinal de Campeonato Carioca, onde o Felipe Luiz, né, aí dando notícia, porque o Felipe já falou várias vezes que ele não vai machucar jogadores por causa do Campeonato Carioca. De acordo com a Raíssa Simplício, o Felipe Luiz vai discutir com a comissão técnica do Flamengo sobre poupar alguns jogadores no clássico contra o Vasco, por causa da grama sintética do estádio Newton Santos, tá? Segundo informações da imprensa, Danilo, que é um dos exemplos da cautela com gramado sintético, está fazendo um trabalho de controle de carga após um incômodo muscular e não vai jogar o clássico. Até poderia ir no sacrifício, mas o Felipe Luiz não vai fazer isso. Tá certíssimo o Felipe Luiz, gente. Tem que poupar mesmo, até porque o time misto do Flamengo tá jogando muito bem. E aqui, de verdade, eu não vou ficar aqui sendo politicamente correto, não é clubista, mas o time misto do Flamengo hoje é mais forte que o time titular do Vasco. Não tem. É uma diferença técnica muito grande hoje, Raí, do Flamengo pro Vasco da Gama. E a própria frase do Felipe também, né, Pilhado, falando em um desses jogos do início da temporada que ele não ia matar ninguém, entre aspas, é claro, para ganhar o campeonato estadual, mesmo que isso custasse o emprego dele. Ele falou isso em um dos jogos aí do início do ano, deixando muito claro que ele não vai esticar a corda e estourar o time para ganhar o campeonato estadual. Vai dosar ritmo, vai administrar, e se isso der ao Flamengo o título,
beleza, ótimo. Se não der, os principais objetivos estão mais adiante, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que segundo o Boto é o grande objetivo do Flamengo para esse ano, ganhar o Brasileirão. Tem o Super Mundial também, que é uma cerejinha ali no topo do bolo, mas é difícil brigar pelo título dessa competição, né? Então acho que o Felipe Luiz está muito correto nesse planejamento. O Flamengo tende a passar com alguma facilidade contra o Vasco, e isso não é um desrespeito à história do Vasco ou qualquer coisa do tipo, é apenas uma constatação de um fato. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco. É uma diferença muito grande. Você trouxe aí os números dos clássicos nos últimos anos. O Vasco não tem conseguido fazer frente. No ano passado, teve um empate ali no Campeonato Brasileiro, 1-1, com o gol do Coutinho no finalzinho, mas foi uma circunstância ali de um jogo, o Flamengo ali naquela reta final com o Tite, não estava bem, tudo mais. Então, a fotografia desse clássico é muito mais o 6-1 do primeiro turno do que o 1-1 do ano passado. É muito mais o 2-0 do Flamengo esse ano, com um pé nas costas, do que qualquer outro resultado que o Vasco tenha conseguido minimamente equilibrar. O Vasco tem que pensar em outras coisas ao longo da temporada. Claro que vai entrar, vai competir, vai tentar fazer o máximo, é um clássico, não vai entregar de bandeja para o seu adversário a vitória, mas o Vasco tem que pensar em formar um time competitivo para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim é esse o grande objetivo do Vasco nessa temporada, e o Flamengo tem voos muito maiores para alçar aí do que a disputa do Campeonato Carioca, que ele deve vencer com alguma facilidade. É isso, né, velho Vamp? Hoje, o Flamengo não pode levar Campeonato Carioca com foco nenhum. O Flamengo tem que pensar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. É isso. Na ordem, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Ainda tem o Super Mundial, hein? Ainda tem o Super Mundial, que eu tô querendo, hein, Vamp? Eu tô querendo aprontar contra o Real Madrid, tô querendo aprontar contra o Manchester City, né? Agora que a gente tem o Felipe Luiz, vamos aprontar. Ai, se o Vasco tirar na semifinal, meu amigo. Ai, se o Vasquinho, Vasco. Ô, Tico, o Flamengo é favorito até com o time reserva. Você pega o time reserva do Flamengo, os caras do time reserva, Varela, aí você vai botar pra jogar de zagueiro. Quem tem lá? O Danilo não pode, né, que tá machucado. Mas aí seria o Danilo. Seria o Danilo ou o Léo Pereira, vai. Aí tem o Cleiton. Pô, aí você tem... Também. Você tem lá, lateral esquerdo, você tem 3, logo o Ayrton Lucas, Vinha, que tá machucado. Pô, meio campo forte pra caramba. O time do Flamengo... E Alexandre. Outro dia saiu com a Arrasca, o time reserva, eu tava olhando, falou, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, De La Cruz. Dá pra fazer uma dupla de volantes, Alan e De La Cruz, por exemplo, time reserva. E vamos ver, o Vasco, né, o Verratti ficou puto no último jogo, porque eu não vi nada demais que o Hélio fez, tocou a bola, saiu, no jogo deu aquela confusão. Mas vamos ver quem vai ser essa cavalaria de amanhã, né? Você sabe quem é o time titular do Flamengo amanhã, Tico? A gente tem a possível cavalaria, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz vai poupar jogadores também, tá? Ele não revelou nada, né? Mas se for... eu acho, porque ele ainda não decidiu se ele vai poupar ou não, totalmente. Eu acho que vai um time misto. Tipo, o Danilo não vai jogar. Provavelmente vai. Pulgar pode jogar. Eu acho que ele vai poupar Arrascaeta, por exemplo. Deve botar o Plata pra jogar, que é mais forte fisicamente. Nem tem escalação provável, tá, Vamp? Ô, Pilhado. Porque... Oi. Só uma informação para complementar isso aí. Juninho e o Alexandro não vão ser relacionados para esse jogo de amanhã, pelo lado do Flamengo. E os dois já estão treinando no campo. Sim. Mas não vão jogar, é verdade. Não vão jogar. Desse clássico, o que me surpreendeu foi o Vasco levar o jogo pro Engenhão. Não vejo benefício nenhum. O Vasco, eu tô falando a nível técnico, de campo, né? Não sei se é Bia com a federação. Mas não pode ser para dificultar para o Flamengo, Vamp, que não é onde o Flamengo se sente em casa, e aí o Flamengo hoje tem o melhor futebol. Como dificultar para o Flamengo, que o Vasco também não é acostumado a jogar no tapetinho? Sintético. Sim, mas um time bom contra um time pior deve dificultar mais pro time bom, ou não? Então, mas ele não vai ter o segundo jogo, vai ter que ir no Maracanã também, né? Em tese o gramado sintético é mais rápido também, né? Beneficia o Flamengo, não o Vasco. Né? Não, porque não é acostumado. Exato.
Os dois não estão acostumados e acho que nesse panorama o time que é melhor dava vantagem. Vai levar um pouco de vantagem, talvez. Ô Flávio Prado, você até zoou a declaração do Verratti, né, quando ele disse que tá com sede de revanche, mas você acha que não tem jeito, não tem chance nenhuma do Vasco conseguir uma classificação para a final, na sua opinião? Não, classificação não, imagina. Se o Flamengo jogar totalmente desfalcado amanhã, de repente sai um empatezinho, alguma coisa aí no jogo do Maracanã, o que o Flamengo precisa fazer, ele vai fazer, imagina, é coisa muito diferente, são 2 jogos, né, Pilato? Fosse um jogo só, você até dá uma sortezinha, fecha, segura nos pênaltis e tal, mas em 2 jogos não tem chance nenhuma, imagina, não dá. É muita diferença. Até porque, vamos supor, o Vasco amanhã consegue uma vitória. Eu acho pouco provável. O time que o Flamengo for. Aí no segundo jogo, se o Flamengo for pra valer, não tem o que fazer. Não dá. A diferença é muito grande entre os dois. Muito grande. Não vejo nenhuma chance do Vasco, não. Nenhuma, o Flávio é exagerado, mas realmente a diferença é muito grande, né? Hoje, o Flamengo tem essa chance de entrar com o time misto, o que facilita um pouco para o Vasco. E agora, é uma coisa que a gente fala sempre, né? No Campeonato Paulista vale muito mais para o Corinthians e para o Santos hoje do que para o Palmeiras e até para o São Paulo, que ganhou uma Copa do Brasil recente, né? Porque eles estão precisando de títulos. E no Brasil, e no Carioca, Vamp, vale muito mais para o Vasco um título carioca hoje do que para o Flamengo, né, Vamp? Até para acabar com essa freguesia contra o Flamengo, passar contra o Flamengo, seria mesmo que, né, tirar o que está entalado na garganta, né, Vamp? Você vai pegar o Fluminense, campeão da Libertadores, recentemente, o Botafogo, atual campeão da Libertadores e brasileiro. Você tem o Flamengo aí ganhando títulos a rodo, foi campeão da Copa do Brasil, não para de ganhar títulos, e o Vasco ficou para trás, cara. O Vasco ficou bem para trás, né? Não vive nenhum momento de expectativa de ganhar títulos, né? Já pensou para pegar agora uma semifinal com 2 jogos, para pensar em título. Do outro lado ainda tem o Fluminense que pega o Volta Redonda. As coisas muito difíceis pro Vasco, vejo muito difícil para ele. É uma situação meio bizarra, né, aí do Vasco. Flamengo e Vasco vão jogar nesse sábado.